Boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, a nossa quarta aula da Química Geral Inorgânica. Antes de irmos para a quarta aula, deixa eu botar para apresentar aqui. Eu vou colocar a tela inteira, que daí eu me localizo bem. Nós vamos passar o que a gente falou na nossa última aula. Deixa eu pegar aqui. Onde? Aqui. Bom, então, hoje é a nossa quarta aula, vamos falar de ligações químicas, e na nossa última semana, nós falamos sobre tabela periódica. Então, nós temos aqui um livro, inclusive a gravação já está postada, né, no Moodle, no nosso ambiente virtual. Vamos lá para a tabela. Opa, identificação. Então, a tabela periódica, ela teve toda uma evolução, né? Veja que desde a antiguidade já se conheciam certos elementos químicos, né? E também já se tinha aquela ideia, né? Aquela pergunta do que formavam as matérias, né? As substâncias e tudo mais. Mas já se conhecia como substância, né? O ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo, mercúrio, já eram elementos conhecidos. E com o advento da alquimia, muitos cientistas se empenharam em tentar isolar substâncias que fossem tidas como puras ou únicas, né, que constituíam as outras. E foi lá que, em 1669, né, o alquimista Rembrandt, ele conseguiu isolar, através da urina humana, né, o elemento fósforo. Mas quem tentou organizar pela primeira vez os elementos químicos, né, foi o pai da química, né, chamado Lavoisier, né? Lavoisier, ele tentou ordenar os elementos em uma tabela, os elementos conhecidos até então. Tem o John Dalton, logo a seguir, né, no século XIX, e tenta ordenar pela ordem crescente de massa. Tenta ordenar os elementos conforme as suas massas, né? Aí vem o Johann Doberein e tenta organizar os elementos conforme as suas propriedades. Ele criou o que foi chamado mais tarde, né, de tríade, ou seja, organização de 3 elementos. Ele analisou o cálcio, estrôncio, bário, fósforo, arsênio, antimônio, selênio, o enxofre, selênio e telúrio, cloro, bromo e iodo, né? Mas foi o Gmelin, que veio depois dele, que batizou de tríades, né? Mas ele não teve sucesso em tentar ordenar os elementos na forma de tríades. Então, ele criou um sistema em forma de V para os elementos que eram conhecidos na época. Depois do Gmelin, vem o Chacortois. Chacortois é um cientista, né, que tenta ordenar os elementos. Ele teve uma ideia de pegar um cilindro e colocar de forma helicoidal os elementos conhecidos pela ordem de massa. Né? Foi então, esse dispositivo foi chamado de parafuso telúrico. Depois vem o William Odlin, e o William Odlin tenta montar uma tabela, aqui tem o exemplo da tabela dele, né, em que ele vai tentar ordenar pela massa também. Essa tabela foi, digamos assim, inspiradora para os cientistas que mais marcaram nessa tentativa de criar uma tabela periódica, né? E também tem um outro cientista chamado John Newland, que tentou associar os elementos conforme
as letras, as notas musicais, né? Ele criou a lei das oitavas, onde ele tentava dispor em colunas, né, de 7 elementos. O oitavo seria uma nova coluna, em que é como se fossem as oitavas de um piano, né, que vão subindo o tom ou vão decrescendo o seu tom. Teve muitos problemas, então por isso que não foi aceito. Bom, depois do Newlands, né, veio o Julius Lothar Meyer. E o Julius Lothar Meyer, ele ordenou a tabela, criou uma tabela, né, em ordem crescente de massa atômica. E ele deixou espaços vazios onde ele acreditava que existiriam elementos. Então, vejam que ele acreditava que existiam elementos que ele não se conhecia na época e que deveria ter uma massa aproximada. Ele tentou calcular essas massas aproximadas. Ele foi o primeiro que tentou ordenar na sua tabela utilizando uma das propriedades como base, né? Então, vejam que ele viu que teria uma periodicidade dessa propriedade. A propriedade utilizada aqui foi em relação ao volume atômico. Depois que ele observou isso, ele aprimorou a tabela dele, né? Só que os trabalhos do Meyer, né, ficaram ofuscados, porque logo em seguida veio o Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev. O Mendeleev, ele foi aquele cientista que popularizou a ordenação da tabela e, digamos assim, que ele fez um bom marketing, né? Porque aqui tem a primeira tabela que ele dispôs dos elementos conhecidos, né? Aqui é o manuscrito e aqui é o que foi impresso. E depois de anos, ele conseguiu colocar essa aqui. E ele deixou também espaços vazios que ele acreditava ter elementos que ainda não eram conhecidos. E mais, ele até ele previu quais seriam as propriedades desses elementos. Existiam alguns problemas com a tabela do Mendeleev, assim como existiam dos antecessores, né? E porque esses problemas eram oriundos principalmente que ele estava ordenando a massa, em ordem de massa atômica, né? Ele aprimorou várias vezes, né? Vejam aqui, então, ele tem aqui essa disposição. Ele tinha um espaço vazio abaixo do silício, que ele deu um nome, né? Eca silício, assim como do alumínio, Eca alumínio, e previu quais seriam as suas propriedades. Bom, mas tem que perceber o seguinte: depois do Mendeleev, já no século XX, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico da época propiciou alguns avanços na área científica, né? Um deles foi que o Moseley, ele começou a estudar a emissão de raio-x. Vejam, cientistas que antecederam ele, como o Becquerel, o Henri Becquerel foi o que descobriu a radioatividade, a Marie Curie e o Pierre Curie estudaram e desenvolveram, acharam outros elementos químicos, né, como o polônio e assim por diante. Logo após, Frederic Soddy descobriu os isótopos, o James Chadwick descobriu o nêutron. Então, tudo isso contribuiu para que o Moseley, né, tivesse uma compreensão de que o mais importante nos elementos químicos era o número atômico e não a massa. Por que isso? Porque poderia ter um elemento químico com massas atômicas diferentes, né? E ele, então, pegou e ordenou a tabela dele em função desses números atômicos. E a tabela hoje tem essa lei, né? A lei periódica hoje dispor os elementos em ordem crescente de número atômico.
E com isso ele resolveu muitos problemas que tinham na tabela do Mendeleev. Bom, com isso, né, a última mudança significativa que nós tivemos na nossa tabela periódica foi após os experimentos do Theodor Seaborg, né, o Glenn Theodor Seaborg. Ele, após 1945, ele e o grupo dele, né, descobriram os elementos como plutônio, né, e os transurânicos. Bom, como descobriram, né, e a grande maioria deles são artificiais. Com o advento da era atômica, né, depois que soltaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, houve muito estudo nessa área de radioatividade. E também começaram a desenvolver estudos na área de aceleradores de partícula. Com isso, né, eles começaram a criar átomos diferentes, né? E nós podemos ver por essas duas representações, antes do Seaborg, nós tínhamos uma quantidade de elementos. Após o Seaborg, nós temos uma realidade totalmente diferente. Então, o Seaborg foi aquele que contribuiu para uma mudança significativa do conhecimento de elementos químicos. Uma outra coisa também que eu não falei, mas que está nas primeiras partes do nosso livro, é sobre uma leitura obrigatória, né? Porque os elementos naturais que nós temos na tabela, de onde que eles vieram, né? Como que eles surgiram no nosso universo, né? E esse artigo de leitura, ele vai dizer justamente como eles são formados, né? Eles são gerados através das estrelas, né? Bom, mas a tabela periódica atual? Nossa tabela periódica atual tem 118 elementos químicos. A gente não pode esquecer, 118 elementos químicos. E com isso, né, ele tem uma disposição de distribuição nesse novo arranjo da tabela periódica, em que a gente mostra isso, né? Nós temos, então, a divisão dos períodos. Períodos são as linhas horizontais. Por que 7 períodos? Porque nós temos 7 camadas. Então, hoje, nós conhecemos átomos que têm no máximo 7 camadas. E temos a outra divisão, que são as colunas ou famílias, né? Para não ter confusão, a Associação de Química Pura e Aplicada, a Associação Internacional, ela dispôs que são colunas, né? São grupos de 1 a 18. Porque antigamente falavam-se em famílias A e famílias B. Logo abaixo, inclusive, mostra isso, né? Famílias A seriam essas mais altas, a família B seriam essas da parte central da tabela. Para não ter mais essa confusão, então a gente chama de grupos, de 1 a 18. Né? Não podemos esquecer que aqui essa parte dos lantanídeos e dos actinídeos, as séries, né, dos lantanídeos e actinídeos, elas pertencem a essa posição aqui. Se tivesse lá nessa posição, a tabela ficaria enorme, né? Então, para contrair ela ficar mais compacta, eles representam embaixo. Algumas famílias têm nomes específicos, como metais alcalinos, alcalinos terrosos, aí os grupos, né, do boro, carbono, nitrogênio, os calcogênios, halogênios e os gases nobres. E aí tem os elementos de transição, que são aqueles metais que ficam aqui ao centro da tabela. E abaixo temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Como eu falei, ela está ordenada conforme uma distribuição eletrônica. Então, as duas primeiras colunas terminam em S. Os elementos dos grupos de 13 a 18 terminam em P. Aqueles elementos que estão no centro da tabela terminam em D. E as duas séries que estão lá abaixo da tabela terminam em F. Então, a gente consegue identificar os elementos conforme o seu último subnível, em que entra elétrons, né?
Então, isso foi o que nós falamos. Aqui embaixo tem uma parte que fala justamente dessa distribuição. Falamos também da classificação dos elementos, né? Que podemos classificar em metais e não metais. Metais que estão mais à esquerda da tabela, né? À direita da tabela, nós vamos ter os não metais, essa parte escura. Esses elementos que estão demonstrados são os que nós conhecemos como semimetais, ou seja, eles têm características intermediárias entre os metais e os não metais. Então, aqui um esquema para a gente entender, né? Então, vejam, metais, praticamente 80% da tabela, né? Aí nós temos os não metais, os semi, estão ali no meio termo, os gases nobres e o hidrogênio, que não se encaixa em nenhum grupo desses. Ele não é metal, ele não é um ametal, muito menos semimetal, e não é um gás nobre. Né? Muito bem. Também falamos sobre as propriedades periódicas. Raio atômico, que seria a distância, simplificando, né, a distância do núcleo até o último elétron. Esse núcleo, esse raio atômico, ele pode ser alterado, porque se o elemento, né, o átomo neutro, perder elétrons, ele diminui a sua eletrosfera. Se ele ganhar elétrons, ele aumenta a sua eletrosfera. Energia de ionização, que é aquela energia necessária para remover um elétron. Afinidade eletrônica, quer dizer, ele pode capturar um elétron, né? Quem tem essa capacidade de capturar elétron? A maior afinidade eletrônica é dos halogênios. Eletronegatividade, que aqui tem a ver com ligação química. Pode falar, Patrícia. O microfone aberto fica melhor, né? Eu até reli o conceito de eletronegatividade, eletropositividade, não é isso? Isso, exatamente. E afinidade, eletroafinidade, é isso? Isso, que é mais acima, né? Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. É que são coisas bem distintas, tá? Quando eu falo. São só conceitos mesmo, né? Não. Assim, eu li, mas eu tive um pouquinho de. Se eu pudesse repassar. Sim, quando a gente fala afinidade eletrônica, é a capacidade que o elemento tem de capturar o elétron, tá? Esse elétron, esse elemento, não precisa estar ligado, tá? E aí ele captura esse elétron, por exemplo, para gerar um íon negativo. O íon negativo é aquele que, quando o átomo rouba o elétron de um outro elemento e fica negativo, forma um íon negativo. Quem são esses elementos? Os ametais, né? Os que têm, são eles que têm a tendência de capturar esse elétron. Eles, então, têm afinidade eletrônica maior que os outros elementos. Por exemplo, os metais não têm essa afinidade, porque eles têm a tendência de perder e não de ganhar o elétron. Agora, quando eu falo em eletronegatividade, eu já estou considerando que o átomo está ligado a outro elemento. Então, a eletronegatividade aqui se refere que ele tem a capacidade de atrair os elétrons da ligação para mais próximo dele. Vamos dizer assim, que ele é aquele que quer mais próximo dele esses elétrons. Ele tem essa força de atração. Quem são os elementos que são mais eletronegativos? Flúor, oxigênio, nitrogênio e o cloro. Esses são os elementos mais eletronegativos que nós temos na tabela periódica. Então, quando eles estão ligados, eles puxam para mais próximo do núcleo deles esses elétrons. Tá? E eletropositividade é aquela característica que os elementos têm de
vamos dizer assim, perderem um elétron mais facilmente. Quem tem essa capacidade? É o oposto dos metais, que são eles quem? Os metais, ó. Os metais têm essa capacidade de perderem mais facilmente o seu elétron, né? Principalmente o frâncio, o césio, eles deixam o elétron sair com maior facilidade. Tá? Então, essa é a diferença. A afinidade eletrônica captura elétron com mais facilidade. Eletronegatividade tem a ver com a ligação, atrai os elétrons da ligação. E eletropositividade é quando perde com facilidade os elétrons. São coisas bem distintas, bem diferentes, né? Aí depois falamos. Pode falar, Patrícia. É engraçado que eu fiz essa mesma pergunta na outra aula, tem hora que a gente empaca uma coisa, né? Eu acho que eu confundo aqui com cátion e íon. É que quando a gente fala de cátion ou ânion, tem a ver com a eletropositividade tem a ver com o cátion, tá? A afinidade eletrônica tem a ver com o ânion. Que é o negativo. Que é o negativo, exatamente. Tá? E tem a ver também com o tamanho do raio, né? O número de camadas. Tem, exatamente. Tem que pensar o seguinte, ó. Tem que pensar o seguinte. Você tem um átomo neutro. Ele tem um tamanho, né, uma eletrosfera. Se esse átomo tem uma afinidade eletrônica alta, ele pode preencher uma camada vazia com um elétron que ele roubar ou que ele ganhar, né? Então, ele está aumentando a camada, entendeu? Ele vai aumentar essa camada. Agora, se ele tem a sua camada normal, no estado neutro, e ele perde um elétron, ele está perdendo camada. Então, diminui a camada desse átomo. Tá? Então, quando ele diminui a camada, ele passa a ser mais eletronegativo? Ou não tem nada a ver isso? Não. Quando ele diminui a camada dele, porque ele perdeu o elétron, tá? Ele fica com uma característica positiva, porque vai ter mais cargas positivas do que as negativas. Isso vai criar força de atração com os que tiverem característica negativa, que a gente vai falar hoje na ligação química. Ah, tá. Obrigada, professor. Então, aí as outras potencial de ionização é quando qual é a energia que a gente precisa para tirar um elétron. Ela cresce, veja só, da esquerda para a direita e de baixo para cima, lógico, porque lá na esquerda, na extrema direita, né, onde nós temos lá o hélio é um gás nobre, tem só uma camada, então para tirar um elétron dele precisa de muita energia, porque a atração desse elétron pelo núcleo é muito forte. Aí nós temos densidade, que tem a ver com massa, né? E a gente tem sempre os elementos aqui do centro da tabela que vão apresentar essa maior densidade. No caso aqui é o ósmio, né? Então, quando a gente falou de tabela periódica, a tabela periódica tem a ver com esses elementos, né? Aí tem aquelas duas atividadezinhas que vão falar justamente sobre a tabela periódica. Uma que é um questionário e a outra que é uma tarefa que fala justamente da onde que vêm os elementos químicos. Na aula passada até dei um spoiler, né? Tem a ver com as estrelas. Então, por isso que tem que ler aquele texto, né? Pois não, Patrícia? Eu vou precisar pedir mais um spoiler aqui. Você quer que eu faça assim? Posso fazer? Você pediu para colocar em rápidas. Escreva um texto rápido explicando como surgiram os elementos químicos. Mas assim, um texto rápido de o quê? Umas 3 folhinhas? Uma folhinha? Meia folhinha? Não. Quanto que você achar que é rápido para você, né? Fala assim, professor. Eu falo o seguinte, recurso, professor.
É porque o que eu quero que você me diga, assim, em palavras rápidas, nós temos uma gama, nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Desses, 80% são naturais. Opa, mas da onde que vieram esses elementos naturais? Que os outros... Aí aqui vai falando, entendeu? Isso. Desses 80 elementos naturais, dizer que até o tal elemento é formado dentro lá da estrela. E os outros? Como é que formam? Por isso que tem que ler o texto. Uhum. Entendi. Não, o texto é uma delícia de ler. Que bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre as ligações. Olha só, a gente falou no primeiro encontro foi uma introdução à química, né? No segundo encontro a gente falou dos átomos e no terceiro a gente falou da organização. Como é que a gente idealizou, né, a organização desses elementos numa representação que a gente chamou de tabela periódica. Agora, nós vamos falar de como esses elementos químicos acabam se ordenando. E nós vamos falar, então, de ligações químicas. Então, veja só, nesse livro didático, a gente vai falar das ligações primárias. Aqui eu coloquei secundárias, mas eu desisti de falar das secundárias para não confundir muito. Então, na próxima aula, nós vamos falar das ligações secundárias e de algumas propriedades, como a geometria molecular, que é muito importante para a gente entender certas propriedades. Então, hoje nós vamos ficar somente com as ligações químicas primárias, tá? Aqui nós temos o cristal de NaCl, né? Vejam que foi ampliado, né? Aqui, então, nós temos a representação de moléculas, né? Então, depois que ocorre a ligação química, forma-se uma nova substância. As substâncias formadas podem ser chamadas de compostos moleculares, iônicos, moleculares e metálicos, né? Então, vejam, aqui, tem o NaCl, o cloreto de sódio, é um composto iônico. Aqui nós temos compostos moleculares. E tem os metais, que daí são compostos metálicos. Então, aqui ele vai falar cada um desses. Qual é a diferença, né? Olha só, substância iônica são aquelas formadas quando nós temos substâncias formadas por ligação iônica. Substâncias moleculares é quando a ligação que une os átomos são ligações covalentes. Então, quando só tem ligação covalente, vai formar uma substância molecular. E metálica é quando a gente substâncias só geradas por ligações metálicas. Pode ser substância pura ou pode ser uma mistura. Por exemplo, uma liga metálica. Pode falar, Patrícia. Eu acho que se eu não perguntar as coisas tendo aula só assim, particular, praticamente, acho que eu nunca mais vou ver isso aqui na minha vida. Eu já achava que nunca mais ia ver, estou aqui de audaciosa. Aí surgem umas dúvidas, assim, se não for inconveniente, porque está gravando, né? Não, pode perguntar, é importante. A questão da substância iônica e molecular. Certo. Eu, na minha ignorância, eu acho molecular, mas já não é ali, porque cloro, água, eu achava que molecular fosse alguma coisa assim do animal, por exemplo. Eu tenho molécula e lá a pedra tem íon, mas não é nada disso aqui, né? Aí fala ali que conduz corrente elétrica, mas a água conduz corrente elétrica, não conduz? Se você encostar a mão na água, você leva choque. Não, mas a água não conduz corrente elétrica. A água, pelo contrário, quem conduz, só vai conduzir corrente elétrica se tiver substâncias iônicas dissolvidas. Tá? O que acontece é que muitas vezes, se a descarga elétrica for muito grande, ela percorre o líquido, tá? E aí ela rompe a barreira do líquido, tá? Da água. Mas a água nunca é pura, a água tem íons dentro da sua composição. Então, por isso que é perigoso quando por exemplo, um incêndio elétrico, você vai jogar água tentar apagar o incêndio.
E provoca um problema muito maior, porque a água conduz corrente elétrica e pode eletrocutar quem estiver tentando combater esse incêndio, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Moléculas não conduzem corrente elétrica. Agora, se no estado líquido tiver outras substâncias dissolvidas, iônicas, aí ela passa a conduzir corrente elétrica, tá? Aqui tem uma tabelinha, né, mostrando, né, os exemplos de substâncias iônicas, como pode ver que a maioria são sais, né, sais e alguns óxidos, né? Tem também alguns hidróxidos, também são iônicos, e da fórmula, ponto de fusão, no estado sólido não vão conduzir corrente elétrica, e no estado líquido, sim. Como estado líquido? Pegar essa substância, aquecer até ela virar líquida, mudar de estado físico, né? As moleculares, aqui tem etanol, cloro, água, naftaleno, iodo, glicose, são alguns exemplos, tá? Vejam que elas têm pontos de fusão bem diferentes, né? Vejam que as substâncias iônicas têm pontos de fusão bem alto, enquanto que as moleculares podem variar dependendo do tamanho da molécula. E elas não conduzem corrente elétrica. A água não conduz corrente elétrica, né? Como eu falei, só quando ela vira um solvente que dissolve substâncias iônicas. E os metais, aí sim, os metais, vejam só, na grande maioria são substâncias elementares, só tem um único tipo de átomo, né? Com exceção das ligas, é quando a gente mistura dois ou mais materiais metálicos, os pontos de fusão são bem altos e eles conduzem corrente tanto no estado físico sólido como no líquido, tá? Aqui um exemplo, né, da gama de metais que nós temos, né, ó, o ouro, o latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo. Veja só o aço. O aço, na verdade, é uma liga metálica, onde junto com o ferro tem outros elementos, tá? Bom, eu vou pegar e vou passar, Patrícia, para uma apresentação para a gente dinamizar mais a nossa aula, tá? Vou pegar aqui desde o começo. Sim. Então, vejam só, as propriedades dos metais, dos materiais, né, como dureza, maleabilidade, estado físico, condutibilidade, sendo ela térmica ou elétrica, vai depender do que nós chamamos de ligações químicas. O tipo de ligação determina quais são as propriedades que as substâncias vão ter. Como eu falei, nós temos dois tipos. As ligações primárias e secundárias. Então, o que é uma ligação química? É uma força de atração que mantém dois ou mais átomos juntos, unidos, né? Ligações primárias, então, é quando ocorre transferência ou compartilhamento de elétrons. Aí nós temos aí três tipos básicos: iônica, covalente, metálica. As mistas é quando eu tenho dois tipos dentro de uma única substância. E as ligações secundárias são aquelas que acontecem não ocorre entre os átomos, mas ocorre entre as moléculas, ou os grupamentos de átomos, né? Bom, mas de onde veio isso, né? Como é que tentaram explicar essa parte de ligação, né? Veio através da observação dos gases nobres, né? Onde os gases nobres, hélio, neônio, argônio, xenônio, eles possuem uma estabilidade, eles são pouco reativos. E nós encontramos a natureza na forma de átomos isolados. Então, se a gente observar a tabela, eles estão aqui, né, no nosso canto direito. Nós temos lá o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eles não necessitam fazer ligação. Bom, então foram estudar e verificar. Vejam a distribuição eletrônica, né?
Tirando o hélio, que só tem uma camada, aí a camada K só pode ter 2 elétrons, né, a primeira camada, os demais sempre terminarão a sua distribuição com 8 elétrons. Então, daí surgiu a regra do octeto. O que quer dizer a regra do octeto? Que os demais elementos químicos, diferente dos gases nobres, precisam alcançar uma configuração igual a de um gás nobre. Ou seja, eles têm que alcançar 8 na última camada, ou se tiver apenas a primeira, 2 elétrons na última camada. Bom, com isso, se a gente observar a distribuição eletrônica, então, vejam que os gases nobres estão bem aqui na direita, os outros elementos químicos vão precisar fazer uma estratégia para alcançar essa distribuição eletrônica de um gás nobre. E como é que ele vai fazer isso? Ou ele vai perder elétrons, ou ele vai ganhar elétrons, ou ele vai compartilhar elétrons. Vamos olhar o sódio. Sódio, ele tem, vejam só, número atômico 11 e a massa 23. O que interessa para nós é o 11, porque indica quantos prótons tem e quantos elétrons. Então, a distribuição dele, ó, veja que ele tem um elétron na última camada. Vejam que a distribuição até o 2p6 é a distribuição de um gás nobre, o neônio. Qual é a tendência dele, então? É ele ficar com essa distribuição aqui, ó. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele tem um elétron na última camada. Então, a tendência dele é o quê? Perder esse um elétron. Porque se ele perder, ele vai gerar um íon sódio positivo, ó. Porque vai ter uma configuração igual ao neônio. Por quê? Ele vai ter 11 prótons, mas ele só vai ter 10 elétrons. Então, ele tem uma carga positiva a mais. Essa carga positiva a mais é simbolizada por esse sinalzinho de mais que fica ao lado do símbolo do elemento. Por isso que a gente chama de cátion, né? Porque os cátions a gente vai ser aqueles que têm uma carga positiva a mais do que as cargas negativas. Outro exemplo é o cloro. O cloro, vejam só, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. O número atômico dele é 17. Na distribuição, ele vai ter essa configuração, ó. Configuração do neônio e tem 7 na última camada. Vejam só, 7. 7 é um número alto, ele não vai perder 7. Então, a tendência, a estratégia que ele vai adotar é o quê? Ganhar um elétron para alcançar 8 na última camada, conforme os gases nobres. Então, se ele faz isso, ele fica com uma configuração do próximo gás nobre, que é o argônio. Então, ó, Cl-, o que vai acontecer? Ele tinha 17 prótons, 17 elétrons. Ele ganhou mais um, ele ficou 18 elétrons. Então, ele está com uma carga negativa a mais. Então, os elementos, eles vão fazer essa estratégia. Ou perder e ficar positivo. Então, eu posso ter elementos com carga mais 1, como a gente viu do sódio, mais 2 ou mais 3. E os outros, aqueles que são mais eletronegativos, ou aqueles que têm maior afinidade eletrônica, a tendência é eles ganharem elétrons como o cloro, ficando menos 1, ou menos 2, ou menos 3. Então, essa é a tendência, tá? Veja, ele ficou com a configuração do argônio, ó, porque ele ganhou um elétron e passou a completar a sua camada final. Bom, existem algumas restrições à teoria, né? Tem algumas coisas que não se conseguiam explicar e hoje a gente já sabe, que são as ditas exceções, né? Existem elementos que têm menos que 8 elétrons na última camada e são estáveis, e tem aqueles que expandem a sua camada de valência e conseguem fazer mais ligações. Por exemplo, é o caso do fósforo no PCl5. O P, na verdade, ele é da família 5. Para chegar a 8, ele teria que fazer 3 ligações.
Mas veja que ele está fazendo 5 ligações aqui. Como ele consegue fazer isso? Quando ele consegue expandir a sua camada de valência. Por isso que a gente está mostrando aqui que é uma exceção. Assim como ele tem algumas outras substâncias, né, alguns outros elementos, como o enxofre também consegue fazer essa expansão. Bom, a ligação química, ela acontece para que os elementos possam chegar a uma energia mais estável. Como que seria essa energia mais estável? Quando a relação entre atração e repulsão entre os átomos, ela chega a um equilíbrio que é sempre a menor energia possível. Esse gráfico aqui tenta mostrar isso. Então, vejam, quando os núcleos estão muito próximos, acontece o que a gente chama de repulsão. Quando eles estão muito afastados, a tendência é eles se atraírem. Então, aí a ligação química vai ocorrer quando eles alcançam a menor energia possível, que é quando é o equilíbrio entre atração e repulsão. Aqui só mostrando, né, que a gente já consegue quantificar isso, ou através de força de atração, ou através de potencial, de energia de potencial, né, a gente consegue fazer esse cálculo. Bom, vamos falar da ligação iônica. O nome já sugere, né, que é a ligação dos íons. Por isso que recebeu esse nome, ligação iônica. Aqui só mostrando, né, os cristalzinhos, né, o cristal de sais, né, aqui ampliado pelo microscópio eletrônico, vejo que eles têm esse arranjo cúbico. O que é esse arranjo cúbico? É o que a gente chama de retículo cristalino. É como os átomos, os íons vão estar ordenados dentro deste material, onde os cátions e os ânions vão estar localizados, né? Eles acabam criando esses retículos cristalinos. Os retículos cristalinos são formas geométricas, cúbicas, hexagonais, monoclínica, triclínica, né? Existem grupos, né, desses retículos cristalinos. Os mais comuns são cúbica, podendo ser de face centrada ou cúbico de corpo centrado, e a hexagonal. A hexagonal é mais para os metais, né? Mas também tem cúbicos também. Então vejam só o caso do NaCl. Vejam que aqui eu tenho um cristal do NaCl. Por que ele tem essa forma cúbica? Porque o arranjo cristalino desses íons positivos e negativos é na forma cúbica. É por isso que eles têm essa conformação. As ligações entre esses íons, ela é não direcional. O que quer dizer isso? É que, na verdade, um cátion está rodeado por de 6 a 8 íons negativos. E o ânion, né, que é negativo, está rodeado por 6 a 8 íons positivos. Por isso que a gente diz que é não direcional. Então, quando a gente faz uma fórmula do íon, é, na verdade, uma fórmula empírica, né, em que mostra como acontece a neutralidade dentro dessa ligação dos íons. Porque, na verdade, a soma de todos os íons tem que dar sempre a carga final zero, porque é o negativo que neutraliza o positivo, e vice-versa. Então, a ligação iônica é o quê? É o resultado da atração entre os íons de carga elétricas contrárias, ou seja, o negativo atrai o positivo e vice-versa. Então, no conjunto de todos os íons positivos e negativos, nós vamos ter aí uma atração forte entre esses metais e não metais que anulam essas cargas. Então, vejam, no caso aqui o sódio, né? Ó, sódio, ele é um metal alcalino, ele é lá da primeira coluna, né? Primeiro grupo da tabela periódica. Enquanto que o ânion, ele é um não metal, ele é lá do grupo 17 da tabela, né? Então, vejam, o cloro recebe o íon e o ânion perde, o cloro recebe o elétron e o sódio perde o elétron, formando o positivo e o negativo. Por atração eletrostática, eles se unem e formam o que a gente conhece por cloreto de sódio, tá? Formam um sal. A regra geral, a gente tem dessa forma aqui, ó, que
a soma entre os cátions e os ânions tem que sempre tem que ser neutralizada. Então, a gente tem essa característica, que a quantidade dos cátions vai ser sempre igual à carga do ânion. E a quantidade de ânions vai ser sempre igual à carga do cátion. Como igual, que neutralize, né? Nem que, por exemplo, se aqui é 3, o Y aqui tem que ser 3. Se lá é 2, aqui tem que ser 2 e vice-versa, né? Para chegar a essa neutralidade. Tá, mas professor, como é que isso acontece? Sódio tem um elétron na última camada, a tendência dele é perder. Enquanto que o cloro, olha, ele tem 7 na última camada. A tendência dele é ganhar para completar 8, né? Lembra da regra do octeto? E quando ele faz isso, ó, lembra que a gente falou, ó, o cátion diminui a sua eletrosfera, diminui o raio atômico. Enquanto que o ânion, a tendência é aumentar o raio atômico porque ele ganhou o elétron. Como é que a gente vai saber quando eu tenho uma ligação iônica? Quando eu tenho metais ligados com não metais. Aí nós temos uma ligação iônica. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu tenho grupamentos de elementos que geram o que a gente chama de ânion. Os ânions, eles não são monoatômicos, eles podem ser poliatômicos. Já os cátions, a grande maioria é monoatômica, ou seja, de um átomo só. Mas nós temos o grupo chamado amônio, que é um agrupamento de átomos, que é o NH4, que também gera um cátion. Então, aqui só para a gente reafirmar, né, aqui tem uma representação de Lewis, né, que tenta mostrar os elétrons da última camada. Então, ele tinha um elétron, perdeu, ficou positivo, enquanto que o cloro recebeu e ficou negativo. Veja, nós temos que perceber que essa ligação, ela tem um caráter de atração muito forte. Isso vai dar o quê? Vai dar maior resistência para essa substância. Ou que a gente pode dizer dureza. Não quer dizer que ela vai ser maleável, tá? Tanto que se a gente bater num cristal dessas substâncias, ela trinca, né? Ela quebra, se espatifa. Por quê? Porque ele não consegue ter mobilidade entre esses grupamentos atômicos. Porque se uma carga positiva coincidir com outra positiva, se repele. Se uma positiva, negativa coincidir com outra negativa, se repele. E por isso que acaba trincando. Eles são muito duros, porém são frágeis, né? Podem sofrer essa ruptura. Como eu falei, né? Como é que isso vai influenciar as propriedades da substância? Aqui só mostrando, né, os cristais de NaCl no microscópio e o de KCl, né, o cloreto de potássio. Vejam só, como é uma ligação forte, a tendência é nós termos substâncias no estado físico sólido e que tenha um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. A grande maioria das substâncias iônicas vai ser o quê? Sólida. Claro, mas como eles são formados por íons, eles podem ter a sua solubilidade em água, né? Vejam, vai ocorrer entre quem? Entre os metais e os não metais. Porque os metais têm tendência de doar elétrons, né? Porque eles terminam com 1, 2, 3 elétrons na última camada. E os ametais têm tendência de ganhar esses elétrons, porque eles terminam com 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Então, por isso que a gente repete aqui, ó, olha só, tem os metais, tendência de perder os elétrons, e tem os não metais, que é a tendência de ganhar esses elétrons. Claro, tirando os gases nobres, que não tem essa necessidade de fazer ligação. Então, se a gente pega a tabela periódica, né, a gente pode observar, né, podemos prever qual é a fórmula possível. Imagina o seguinte, o bário e o flúor. Né? Como é que ficaria daí a sua distribuição, né? A sua forma? Ó, o bário, onde que está? O bário está aqui, ó, na família, no grupo 2,
que quer dizer isso? Que ele tem 2 elétrons na última camada. Qual é a tendência dele? É ganhar ou perder elétrons? Eu acho que é ganhar, né, professor? Será? Ó, se ele tem 2 na última camada, Perder. é perder, né? Porque ele quer chegar Vai no ganhar, outro. perder. Ele Mas vai olha tender só, a perder. deixa eu te perguntar uma coisa. Esses slides que você está passando aí não mudam, não, né? Não, mas eu vou colocar como material de apoio, tá? Ah, tá. Eu estou procurando aqui para ver se eu acompanho. Não, não Como se tem. não. Eu vou botar como material de apoio lá na É, nossa aula. então, quem tem número ímpar na última camada tem mais facilidade para receber, é isso? Não necessariamente tem a ver com se é ímpar ou par, tá? Tem a ver o seguinte, ó. Quem termina com um elétron, 2 elétrons, aqui a grande maioria termina com 1 ou 2 elétrons, ou 3 até, como tem aqui, ó, o alumínio, o galho, o índio, o talho, eles têm tendência de doar esses elétrons para ficar com o outro na última camada. Deixa eu ampliar aqui. Vamos ampliar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só, digamos o magnésio aqui, ó. Tem 2, 8, 2 elétrons na última camada, né? Se ele perder esses dois, ele não fica com a configuração de um gás nobre, ó, ele fica com 8 na última camada. Tá vendo? Ah, tá. Agora entendi melhor. Aí ele chega naquela. Ele obedece a regra do octeto, né? Agora vamos voltar para o outro lá. Deixa eu, como é que eu vou aqui? Vamos pegar aqui um outro aqui, ó. Olha aqui, ó. O nitrogênio, ele tem 2, 5. Para ele obedecer a regra do. Peraí, onde que você está? Nitrogênio. Aqui, Ah, ó. tá aqui. Aqui, ó, nitrogênio, Níquel. tá vendo? Ah, Ó, tá. para Achei. ele chegar, para ele obedecer a regra do octeto, ele tem que chegar a 8 na última camada. Para ele chegar a 8, está faltando quantos? Olha só, ele tem quantos aqui? Ó? Tem 5, ó. Para chegar a 8, faltam. Professor. Ah, não é no total, é na última camada, tá? Ah, na última, 5, 6, 7, 8, 3. Faltam 3, né? Então ele precisa ganhar 3 elétrons para poder chegar a 8. O oxigênio, ó, Ah, tem 6. Então, para ele chegar a 8, faltam 2 elétrons. Então, a tendência dele é fazer 2 ligações. Ou ganhar 2 elétrons, entendi. Agora entendeu? entendi essa regra do octeto, entendi. Aqui é a mesma coisa, ó, o flúor tem 7. A tendência dele é ganhar para chegar a A 8. 8. Agora, quem está na família 4 aqui, tá vendo? Ó, o carbono aqui, ó. Tem 4, né? A tendência dele é o quê? Ganhar 4 elétrons para chegar a 8. Entendeu? É dessa forma que a gente tem que analisar. Vamos voltar aqui, então. Beleza. O raio, né? Aqui eu vou falar do raio, ó. Se um átomo perde elétrons, a tendência dele é, ó, diminuir o raio, tá vendo, ó? Quando ele se transforma no cátion, ele diminui o raio, ó, passou de 190 para 95, 190 picômetros, tá? É uma unidade muito pequena. Enquanto que o cloro, que tinha 99, ó, no átomo neutro, quando ele ganha o elétron, ó, ele passa para 181. Viu que ele expandiu a camada eletrônica, né? Então, quando gera o cátion, diminui o raio. Diminui. E quando gera o ânion, aumenta o raio. Certo? E Certo. Porque completa mais uma camada, né? Isso, exatamente. Então, se eu dividir esse número aí do slide anterior pelo número de camada, por exemplo, 181 dividido pelo número de camada, eu vou ter um número específico, é isso? Não preciso fazer essa conta, tá? Isso aqui é só para ilustrar o tamanho. O que é o tamanho? É a distância do núcleo até o último elétron. Porque aqui, ó, o cloro tinha esse tamanho, mas ele ganhou mais um elétron, ele expandiu, né? Não é para dividir, não é para fazer continha, não, aqui. Aqui só está mostrando o quanto o tamanho influencia. Eu entendi. É que Mas esse raio aumenta por causa dessa camada que ele ganhou a mais, não é isso? É porque essa camada que foi preenchida por aquele elétron que ele ganhou. Exatamente. Tá? Mas não é para fazer continha, não. Isso aqui é só para a gente ver Tá, professor. o tamanho. Tá?
Bom, aqui está mostrando, né, ó, o oxigênio precisa de 2, o flúor precisa de 1, o sódio já, porque ele precisa perder, a tendência dele é perder, o magnésio, a tendência dele é perder 2, o alumínio, a tendência dele é perder 3. Ó, veja que conforme você vai perdendo, vai diminuindo. A tendência é que você vai ganhando, vai aumentando o seu raio. Tá? É isso que a gente quer com esse slide aqui. E aqui tem ó, uma relação de qual vai ser como vão ser os cátions, né? Vejam que dos grupos lá da tabela que são os mais altos, a tendência é ter um único número de carga, né? Positivo ou negativo, o que a gente chama de NOx, né? Número de oxidação. Já aqueles metais que estão lá no meio da tabela, eles podem ter 2 ou mais números de oxidação. Pode perguntar, Patrícia. É nessa hora que a gente vai saber qual que vai ligar a qual e quanto cada um perde, né? É olhando na tabela mesmo. Sim, exatamente, nesse momento aqui. Agora, para saber se um pode ligar com o outro ou não. Como assim? Por exemplo, o Na com o Cl. A gente já sabe, é batido que a gente já sabe, pode ligar. Eu ponho lá o Na com... Ai, não sei qual, por exemplo. O PR, por exemplo, Com lítio, por exemplo. são 2 metais, né? Então, os Não metais ligam. não, só se fazer uma liga metálica, mas não é o caso do lítio com o sódio, tá? Entendi. Mas e como que faz para saber isso? É porque é o componente ou é pelo número de elétrons da última camada? As duas Ou é por uma questão óbvia? É questão de bom Das duas senso. formas, porque é o seguinte, ó, se você tem metal com metal, você pode ter uma liga metálica. Mas a ligação metálica nós não chegamos lá ainda. Agora, se você tem um desses componentes que a gente chama de metal com um desses componentes aqui, a ligação é iônica, que é o que a gente está falando. Entendeu? Entendi. É o seguinte, eu tenho aqui aqui. Vamos pegar esses elementos aqui, ó. Eu vou até sair aqui para a gente poder trabalhar com ela aqui. Vou ampliar aqui. Ó, tem o bário e o flúor, né? Bário e flúor. Vou deixar depois como tarefa o RB. Lembra da tabela? Ó, a gente foi lá, o bário está aqui, ó, na família 2. Quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Eu vou escrever aqui só para a gente... Eu vou colocar aqui, ó. O bário tem 2 elétrons na última camada. Eu vou colocar assim, ó. Tá? 2 elétrons. Qual que é a tendência dele? Perder ou ganhar? A gente já tinha falado. Microfone. É perder. Perder. Então, vou escrever aqui, ó. Perde 2 elétrons. Transformar, então, num cátion, que é o Tem que Ba. achar um, tem que achar um que precisa de dois, é isso? Seria isso? Ou não, peraí, vamos devagar. Deixa eu colocar aqui sobre escrito. Ó, ele vai gerar esse cátion aqui, certo? Certo. Vamos pegar agora o outro que a gente... É o outro elemento, é o F. O F, ele está na família 7. Assim. Vamos olhar lá, ó. Ele está na família 7, está aqui, ó. O que quer dizer isso? Que ele tem 7 na última camada, ó. Ele está na 17. Então, quer dizer que ele tem 7 elétrons. Se a gente fosse representar, opa, vou botar assim. Não vai me favorecer. Peraí, deixa eu pegar um outro programinha aqui. Vai ficar melhor para você visualizar. Então, a gente está falando do Ba, que tem 2 elétrons na última camada, certo?
Eu vou colocar assim. E o flúor que tem 7. Isso. Aí vai passar um pro flúor. E o outro vai ficar com um só. Então, vamos ver, ó. Flúor, como você disse, o flúor, ele tem 7 elétrons. Então, vamos colocar um aqui, 2 aqui, mais 2 aqui. E 2 aqui. Tem 7 elétrons, certo? A gente também falou que a tendência do BA, assim, é perder esses elétrons, certo? Então, quando ele perde esses elétrons, ele fica Ba mais 2. Vou chegar aqui já. Porque ele perde os 2 elétrons, certo? Agora, e o flúor? Qual é a tendência dele? Pegar um só. Isso, ganhar Só um elétron. só um elétron, exatamente. Ah, mas se ele Então, ganha um eu posso dizer elétron, que o flúor. menos, né? Isso. Mas vejam, ó, o Ba ele tem mais 2 e o flúor tem um menos, né? Vamos escrever de uma outra forma aqui para você entender, ó. O Ba tem duas cargas positivas, certo? Assim. Tem duas cargas positivas, enquanto que o F tem uma carga negativa, né? Certo? Ó, deixa eu botar aqui. Certo. Então, veja só. Se fosse pegar um flúor apenas, o que ia acontecer? Só ia neutralizar uma carga positiva, não é isso? Mas, É, sim. mas a gente tem que alcançar o quê? A neutralidade. Para alcançar a neutralidade, então eu preciso do quê? De mais um flúor. Mais um F. Isso, ó. E aí o que ele vai fazer? Hum. Ele vai Isso que é ficar. balanceamento? Exatamente. Então, como é que ficaria a fórmula? Eu vou botar aqui, ó. Como é que vai ficar a fórmula, então? A fórmula, ela vai ficar. 2FB. Aí que tá um segredinho, ó. O cátion sempre vem na frente. E o ânion, que é o negativo, vai atrás. E aí a gente coloca a quantidade. Quantos flúoros nós precisamos? E aí fica 2. abaixo. Ó. Precisamos de 2 flúoros para um Ba. Entendeu a diferença? Essa, Nossa, entendi, professor. isso que a gente fala aqui, ó. Vou tirar isso aqui para não. Essa é a mágica. Essa é a mágica. Por isso que tem aquela fórmula que a gente viu aqui mais adiante. Cadê a fórmula? Ah, passou. Cadê? Aqui, ó. Lembra? Essa fórmula aqui, deixa eu até pegar ela aqui, transportar lá para a gente. Opa. Essa regrinha aqui, Eu ó. anotei aqui no meu caderninho. Então, eu posso dizer, professor, que o bário, né? Que o bário. Ai, gente, não vou saber usar isso nunca. Que O o bário, bário ele é positivo. não, ele é eletropositivo. O flúor é Isso. eletronegativo. E Exatamente. que o flúor, ele tem eletroafinidade, o flúor. Exatamente. Por quê? Porque ele puxa com É maior isso? força o elétron, enquanto que o bário não tem essa atração, ele perde com facilidade o elétron. Não Exatamente. tem eletroafinidade, o bário. Não. Que delícia, gente. Vamos pegar um outro exemplo. Parece até que eu resolvi um problema da minha vida. Vamos pegar o ferro, tá? E vamos pegar um outro elemento
oxigênio. Tá? Olha só, o ferro, ele pode ter dois... É gostoso fazer isso depois que você aprende, né? O ferro, ele pode ter dois NOx. Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com NOx. Deixa eu botar aqui. Mais, menos. Vamos trabalhar com NOx do ferro igual a mais 3. Ele pode ser mais 2 ou mais 3. A gente vai trabalhar com mais 3. Enquanto que o oxigênio ele é da família 6, ele precisa de 2. Então, a gente vai trabalhar com 2. Eu vou mostrar lá na tabela. O oxigênio está aqui, ó. Família 6, grupo 16. Ó. Quer dizer o quê? Ele tem 6 na última camada, a tendência dele é ganhar 2 para ficar estável. Então, vamos voltar lá. Sim. Então, ó, qual é a tendência? Como é que a gente vai fazer? Eu costumo ensinar dessa forma, ó, o ferro, então, ele tem 3 cargas positivas. Né? Ele tem 3 cargas positivas, ó. Então, 1, 2, 3. Vou colocar assim para ficar mais didático. Então, ó, ele tem 3 cargas positivas. O oxigênio, ele já tem 2. Vamos escrever aqui. Menos. Vou colocar ó, eu arrumo aqui. Então, ó, o oxigênio fica no meio. Se a gente colocar aqui, ó, o que vai acontecer? O oxigênio não consegue neutralizar todo o ferro. Então, o que a gente faz? Eu só quero juntar esses dois. Então, eu pego, vou repetir, outro oxigênio. Opa, mas agora ficou sobrando negativo, né? Então, eu vou repetir. Põe mais um oxigênio e mais um ferro. Isso, vou pegar mais um ferro. Fe2. Pego mais um O3. oxigênio. O que aconteceu? Neutralizou agora as cargas, né? Neutralizou. Se neutralizou as cargas, Sim. já ficou estável. Então, como é que vai ficar agora a fórmula dessa estrutura? Fe2O3. Exatamente. Fe2O3. Gente, que barato. Agora, eu estou olhando na tabelinha aqui, tá assim, que o F pode ser mais 2 ou 3 mais. Isso. O CO é cobalto, é isso? CO é cobalto, exatamente. Deixa eu ligar na tabelinha para a gente. Pode ser. É uma tabelinha que tem umas... Aqui, aqui né? Dessa unidade. É dessa unidade. Não, não é essa. Deixa eu colocar aqui. Olha só. É uma colorida. Aqui, ó, veja só, são aqueles que são fixos. E aqui tem os que são variáveis. O ferro ó, pode ser mais 2 e mais 3. O ouro pode ser mais 1 e mais 3. Cobalto pode ser mais 2 e mais 3. Manganês, né? O magnésio. Manganês. Também. Aqui é o manganês. Magnésio está aqui em cima, ó. Mg é magnésio. Mn é manganês. Pode ser mais 2 e mais 3. Hg é o mercúrio. Aqui, ó, Hg, ó, mercúrio. Também tem 2. Também tem 2. Tem. E aqui são os ânions. Tem 2 mais, 2 e 2 mais. Isso. Aqui são os ânions, ó. O que são os ânions? Aqueles que têm ganhar elétrons. Vejam que tem aqueles ânions que eu falei que são mais de um átomo só. Que são grupamentos, como é o clorato, o perclorato, hipobromito, bromato, hipofosfito, cromato, dicromato, carbonato, oxalato. Então, isso para que serve? Mas esses aí já é quando eles se juntaram, né? Sim. Mas, ó, aqui não, aqui são só o ânion, ó.
Os ânions se juntam com os cátions, formando as substâncias iônicas. Tá? Ah, professor, mas eu preciso decorar isso? Não, não precisa decorar nada. Precisa saber é juntar. Por exemplo, tá? Vamos voltar lá para o nosso... Opa, não é aqui. Nossa, eu estava tão feliz aqui, agora se juntou isso aí, eu já me perdi de novo. Eu vou colocar um nome aqui e a gente vai construir essa fórmula juntos. Carbonato de cobalto. Vou botar assim, 2. Primeiro, eu tenho que descobrir quem é o carbonato e quem é o cobalto 2. Aí nós vamos lá para a nossa tabela. Qual é o cobalto? Ó, o cobalto está aqui. 2 é porque ele é mais 2. Se fosse cobalto 3, teria que indicar que era cobalto 3, mas é o cobalto 2. Então é o CO. Começa pelo positivo. Então vamos voltar lá. Então vou escrever aqui, ó. C, um O minúsculo, de carga mais 2. Então tem duas cargas positivas, né? Vou botar assim que eu já arrumo. Certo? O cobalto 2. Quer dizer que ele tem duas cargas positivas. Carbonato. Eu vou lá descobrir quem é o carbonato. Carbonato está aqui, ó. Carbonato. Quem é o carbonato? É o CO3 menos 2. Então, esse grupamento... Vou escrever aqui. Esse grupamento é menos 2, quer dizer, tem duas cargas negativas, e é o C juntamente com 3 oxigênios. A diferença, esse grupamento aqui, ó, é que tem duas cargas negativas. Se eu colocar os dois juntos, ó, um cobalto, porque é 2, junto com um CO3, já fica ok, não fica? Já neutralizou? Já. Então, Como é que fica a esse fórmula? CO2, CO3. Não, CO2 não. Ó, desculpa, CO, CO3. Isso, CO3. É isso aí. Mas, então esse CO3 é um carbono Isso, com que se 3 juntou oxigênios. com 3 oxigênios, mas não equilibrou. Exatamente, aí ficaram com aquelas duas cargas negativas. Entendeu? Por isso que nós temos esses ânions aqui, ó, que são aqueles que foram formados e que esses oxigênios ficaram com os elétrons dos cátions que eles estavam ligados. Tá? Vamos pegar um outro exemplo para tentar entender bem isso aqui. Vamos pegar, vamos botar o nome lá. Clorato de alumínio. Clorato de alumínio. Então a gente tem que... Quem é o alumínio? É o Al, né? Sim. Al. Vamos procurar o alumínio. O alumínio está aqui, ó. Mais 3. Opa, então tem que ser 3 cargas positivas. Vou colocar aqui. 1, 2, 3. Opa, 3. Vou acertar bem aqui para a gente não... Três cargas positivas. Quem é o clorato? Vamos lá procurar o clorato. Clorito, clorato, ó. ClO3 menos. Então, vamos lá. Vamos escrever isso ali. Tem uma carga negativa e é ClO3.
É um conjunto, ó. Um cloro ligado com 3 oxigênios e tem uma carga negativa. Vamos colocar aqui, ó. Mais um clorato só resolve o caso do alumínio? Não. Então, o que que a gente faz? A gente vai repetir o clorato até resolver o problema. Aí vai ficar triclorato de alumínio? Não, só clorato de alumínio. A gente não precisa indicar o triclorato. Só quando é óxidos orgânicos, aí a gente faz dessa forma, tá? Vamos colocar aqui, então, a setinha. Como é que fica a fórmula agora? Vai ficar AlClO9. É isso? Não. AL, LCO. Ih, professor. mas olha só, ClO3, né? Mas ClO3 não repete 3 vezes? Aí então vai ficar Al3ClO3? Também não. Então, ó, Gente, a tem que abrir. nomenclatura é outro universo, né? Põe Tem primeiro o que, nome olha do só, final, depois o nome do começo. isso. Quantas, Clorato de repetindo, ó, alumínio. Nossa Senhora. quantas vezes está repetindo aquele grupo? 3 vezes. 3 vezes. Então eu vou escrever ClO3, coloco entre parênteses e indico que está repetindo 3 vezes. Ah, tá. Entendeu? Por isso que tem algumas fórmulas que aparecem lá, ó, o que a gente chama desse parênteses ali, ó, que repetiu 3 vezes aquele grupo, E o nome é o mesmo, clorato de alumínio. clorato de alumínio, tá? Só quando é óxido orgânico, daí a gente tem que colocar lá, que é di, tri, tetra, tá? Como tetóxido de nitrogênio. E vai ser sempre assim a nomenclatura? Primeiro o final, primeiro o nome do segundo, depois o nome do primeiro. Primeiro, aqui, ó, o nome é nome do ânion e depois o nome do cátion. A fórmula é sempre ao contrário, é o cátion e depois o ânion. Nós estamos falando de ligações iônicas, tá? A nomenclatura é dessa forma. Tá? Por isso que, ó, óxido de ferro, aqui, ó, trióxido de ferro, posso dizer? Posso, porque é óxido, tá? Cloreto de sódio, carbonato de cobalto, né? Clorato de alumínio, mais fosfato de sódio, tá? Vamos voltar para a nossa aula, então. Vou voltar lá para a nossa... Deixa eu colocar aqui. Bom, então isso é ligação iônica. Outra ligação que acontece é o que a gente chama de ligação covalente. Na ligação covalente, ela acontece agora entre elementos que têm tendência de ganhar elétrons. Então, um não pode perder para o outro ganhar. Eles fazem o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Ou seja, uma sociedade, né, de elétrons. Opa. Ela foi proposta pelo Gilbert Newton Lewis lá em 1916, em que ele falou que os pares de elétrons eles eram compartilhados. Ó. Se for pensar o hidrogênio só tem um elétron. Mas existe a substância, o gás hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio ligados. Então, a nuvem eletrônica aqui, ó, vai ter um elétron que é desse átomo e um elétron que é desse outro átomo, que acabam sendo compartilhados. O mesmo acontece, por exemplo, com o HCl. Ó. Olha o hidrogênio, bem menor, né? E o cloro, bem maior. Vejam que está mais denso perto do cloro. Por quê? Porque ele vai puxar esses elétrons do compartilhamento para mais próximo dele. Por isso que ele fica com a tendência negativa, porque ele é mais eletronegativo, que agora estou falando de ligação. Como é que funciona isso? A gente representa
os elétrons da última camada, para todos os elementos. Veja aqui, ó, o flúor tem 7, ó. Tem 7. Então, o par de elétrons compartilhados, eu posso mostrar também através de uma estrutura, que daí eu represento por um traço. Veja aqui, ó, tem o par de elétrons dos dois hidrogênios, simbolizo por um traço. Então, por isso que os traços, a gente usa traços para indicar a estrutura. Cada par de elétrons é representado por um traço. Olha só aqui a água. A água, ó, tem 2 pares de elétrons que vão ser representados. Tá vendo? Quer dizer que é um elétron do oxigênio com um elétron do hidrogênio. Pode falar, Patrícia. Não, é isso mesmo. Então quer dizer que cada um dá um, não é que um pega do outro. Não, aqui eles vão compartilhar. É como se eles entrassem numa sociedade, entendeu? Ah, bacana. Vamos para o próximo. Então, como é que eu vou fazer essa ligação covalente? Nessa ligação covalente, ó, eu vou primeiro escolher o átomo central. Quem que é o átomo central? Aquele que precisa fazer o maior número de ligações. Então, veja, o carbono precisa fazer 4, o nitrogênio precisa fazer 3, fósforo precisa fazer 3, enxofre precisa fazer 2. Então, eu vou olhar quem precisa fazer o maior número de ligações, ele vai ser o central. Depois, eu determino o número de elétrons de valência. Tem que saber o que é a valência? É aquela última camada. Então, quantos elétrons tem na última camada? Porque ele que vai determinar quantos elétrons eu vou precisar para fazer a ligação. E depois, vou formar essas ligações, né, covalentes simples. Primeiro, as simples. Depois, se precisar, eu completo com os outros elementos. E o átomo central, ó, é aquele que pode gerar múltiplas ligações. Pode ser simples, pode ser dupla, pode ser tripla, no máximo. Aqui um exemplo, ó, o carbono ligado com o hidrogênio, que forma o metano, né? Metano. O que é o metano? É um carbono ligado com 4 hidrogênios. Vou escrever aqui, ó. Vamos imaginar o carbono. O carbono tem na última camada 4 elétrons. Vou tentar representar assim. Difícil escrever com o mouse. 4 elétrons, tá? Se eu pegar apenas um hidrogênio, ele só tem um elétron. Se eu compartilhar, ó, o carbono continua incompleto. Por isso que ele precisa o quê? Ele precisa de 4 hidrogênios para poder ficar completo o carbono, porque cada hidrogênio só quer fazer uma ligação. Mas o carbono precisa de 4 ligações. Tá? Então, por isso que a gente tem essa representação, ó, o carbono no meio ligado aos outros 4 hidrogênios. Existem outras formas de representação, tá? Aqui, ó, só mostrando os traços das 4 ligações. Aqui, né, o modelo de bola e de pauzinho, né, que liga, então, os hidrogênios ao carbono. E aqui tentando mostrar como seria as eletrosferas depois que acontecem essas ligações. São modelos de representação. Mas vejam, ó, é um carbono com 4 hidrogênios. Nós vamos representar sempre, né, cada par de elétrons por um traço. Aqui, ó, tem o gás carbônico, né, ó, CO2. Tá vendo aqui, ó, a representação, ó, tem 2 pares de elétrons que são representados entre eles. Antigamente se representava ligação que chamavam de dativa, né? A gente não usa mais isso, tá? Por que a gente não usa mais isso? É porque o enxofre, ele acaba expandindo, lembra aquelas exceções que eu falei lá no começo? Acabam expandindo a sua última camada e ele faz dupla com os outros oxigênios também. Como eu falei, né, as exceções aqui.
Tem aqueles elementos que têm menos do que 8 elétrons na última camada. É o caso do berílio e do boro. Ó, o boro. Ele vai ter 3 dele, com mais 3 dos outros iodos ali, ó, só forma 6. Mas ele é estável. Ele é uma exceção à teoria do octeto. E aqui tem outros elementos que são exceções. Ó. O xenônio é um gás nobre, ó, mas já existem compostos com ele. Né? O cloro ligado com 3 flúors, o bromo ligado com 5 flúors, né? E os outros elementos, ó, o enxofre só precisa fazer 2 ligações, mas ele está fazendo 6 ligações. Então, por quê? Porque ele expande a camada de valência, ele não segue a regra do octeto. Uma outra coisa importante também das ligações químicas, das ligações covalentes, é que as moléculas, eles podem variar a sua estrutura desde gás até moléculas no estado sólido. Vejam só, aqui, ó, o gás hidrogênio faz ligação covalente, o gás cloro faz covalente, o gás oxigênio, o gás nitrogênio faz ligações covalentes, mas são gases, né? São substâncias gasosas. Outras moléculas também distintas, ó, com átomos diferentes, o CH4, o ácido fluorídrico, o ácido nítrico, o gás carbônico. Pode ser sólidos como carbono, silício, germânio, carbeto de silício, arseneto de galho, né? E assim vai. Pode formar cadeias carbônicas, como os polímeros, né? Polipropileno, polietileno, que são cadeias gigantescas com átomos de carbono ligados com átomos de hidrogênio, né? Então, vejam que a ligação covalente já abre um leque de substâncias muito grande, né? Na casa dos milhões, né? Bom... que mais estuda, né, no casamento. Aí jamais para a química orgânica, né? Mas nessas ligações, nós temos as ligações ditas sigmas. Sigma quer dizer que é uma ligação simples. Acontece entre orbitais do tipo SS ou do tipo SP. Ah, professor, mas lembra dos orbitais que a gente falou lá dos números quânticos? Então, o orbital para o último elétron. Pode falar, Patrícia. Professor, se o senhor quiser continuar aí para não interromper, eu espero. Só para eu não sei se o senhor está passando para frente ou não. No anterior tinha covalente forte, ligação forte e fraca, Aqui. covalente forte. Covalentes fortes e covalentes fracos. Fracas. Dependendo essas do ligações tipo de... aí não tem a ver com aquela questão ou não tem nada a ver com ácido forte, ácido fraco, base forte? Não tem a ver. Não tem nada a ver, não, né? Aqui não. Aqui eu estou falando da ligação entre os átomos, tá? Por exemplo, olha só o carbono aqui, a temperatura de fusão é 3.550. Que carbono que é esse? É o diamante. Já entendi. Entendeu? A substância diamante só tem ligações entre átomos de carbono. Só que de uma maneira que as ligações são extremamente fortes. Então, para romper essas ligações, precisa de muita energia. Vejam que... Por exemplo, da água é fraquinha. A da água, ela tem uma certa força, mas não se equipara a essa ligação do carbono, por exemplo. Veja que para romper a ligação da água, precisa de uma certa energia. Né? Entendi. Entendeu? Essa que é a diferença. Quando a gente está lá na frente, que eu escuto essas perguntas aqui atrás, eu tenho vontade de me enfiar num buraco. Mas já aconteceu isso em outras aulas, falo, gente. Não, mas faz parte. A gente vai aprendendo, né? Mas vamos lá. Como eu estava falando da ligação simples, né? Ela pode ser do tipo sigma, sigma SS, sigma SP, tá? Por exemplo, o hidrogênio só tem uma camada, então é do tipo S. Mas o flúor é do tipo P, ó, porque ele termina a distribuição no subnível P. Então, quando faz a ligação, são esses orbitais que se ligam. Vejam que eles formam desenhos diferentes, né? Vai ser só S ou P, né? Ou vai ter a outra? S ou P.
Tem ligação sigma do tipo PP, DF. por exemplo, oxigênio com oxigênio. Mas tem também a pi. O que significa ligação pi? Ligação pi é quando os orbitais são estritamente puros, de P com P. É que é a segunda ligação que se forma entre esses elementos, tá? Como é que eu identifico isso? Olha só aqui, só mostrando, né? Ligação pi, ó. É quando eu tenho ligação dupla. Na dupla, sempre uma é sigma, a outra é pi. Tá? A tripla, eu tenho uma sigma, que é essa do meio, ó. Sigma, e as outras são pi. Por isso que eles acabam representando dessa forma. Então, como é que eu vou encontrar isso? Deixa eu voltar. No D e no F é porque já é ligação iônica? Oi? Não. Se ela acabar no D ou no F, for o mais, o último da última camada, pode acontecer também de ter ligação de um Mas é que, na elétron verdade, ó, o quando F? termina quando termina Não em D, existe? quando termina em D e F, ele tem um subnível S, que é a última camada, não é o D. Ah, tá. O D é a covalente, o D é É o mais energético, lembra? mais energético. Por isso que tem camada mais energética e covalente. A covalente é que vai fazer a ligação. A covalente é sempre na última camada. Tem que pensar o seguinte: ligação química só vai acontecer na última camada. Que a última camada é a camada de valência. Camada de Tá? valência, isso. Isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui vou fazer uma substância aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou representar diferente. Deixa eu pegar aqui. Pegar o H. Pego o C. Veja só, tem essa molécula aqui. Tá? Então, nessa molécula aqui, o que eu estou representando aqui? É uma molécula de uma substância, HCN. Eu tenho aqui uma ligação simples, né? E uma ligação tripla, certo? Certo. Então, olha só. A simples sempre é sigma. Na tripla ligação, uma é pi, que vai ser, uma é sigma, que é a do meio. As outras vão ser do tipo pi. Porque são aqueles p's puros, tá? Então, ó, são orbitais que se organizam de uma outra forma. Então, olha só, nós temos sempre que for ligação simples, sigma. Quando tiver dupla, uma sigma, uma pi. Tripla, uma sigma, duas pis. Então a gente tem que sempre ter essa observação na hora que a gente vai analisar. Tá? Por que a gente faz isso? Para a gente poder observar. As ligações pi, elas são muito mais energéticas. Então, são centros que podem ser mais reativos. Né? Pode romper essa ligação fácil. Por exemplo, quando se faz a polimerização, que é criar os polímeros, as cadeias carbônicas, né, longas,
se utilizam substâncias que têm dupla ligação. Por exemplo, polietileno, é porque veio do etileno. O etileno é quando tem dois carbonos e uma dupla entre eles. O que acontece? Quando vai fazer a polimerização, abre essa dupla ligação e vai se juntando nos dois lados da cadeia. E vai crescendo essa cadeia até ficar gigantesca. Por isso que a gente chama de polietileno. Tá? Então, é isso, essa observação que eu quero que você tenha. Sim. Essa parte de polaridade das ligações, vamos já aproveitar e falar agora, mas eu vou repetir aí na próxima semana. O que quer dizer polaridade? Tem a ver com se acaba gerando ou não polos. Como é que eu vou ver isso? Através da eletronegatividade. O que quer dizer, então? Ó, se eu tenho um elemento e tem uma eletronegatividade maior, a tendência ele é puxar os elétrons da ligação para ele. E aí ele fica com caráter negativo. Aquele que tem uma eletronegatividade menor vai ficar com caráter positivo. Caráter, tá? E vai gerar o que a gente chama de polos. A gente usa uma unidade chamada Deb, mas para nós é interessante saber, ó, é polar, tem um polo positivo, tem um polo negativo. Por exemplo, a água, né? A água tem polaridade. Como é que eu vejo isso? Através da eletronegatividade. O Linus Pauling, ele cunhou esse termo eletronegatividade. Então, átomos com alta eletronegatividade atraem os elétrons da ligação. Então, vejam, como é que eu posso até determinar, através da diferença de eletronegatividade, se a ligação é iônica ou covalente, ou se tem um grau de ser iônica ou não. Por exemplo, ó, quando a diferença entre a eletronegatividade dos elementos for aproximadamente igual a 2, eu já digo que ela é ligação iônica. Se ela for menor que 1,5, ó, já digo que ela está mais para o covalente. Né? Ainda é covalente polar. Então, veja só, carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio, a diferença é 1,2, então ela é covalente. Cálcio e oxigênio, 2,1, então ela já é polar, já é iônica. Porque a diferença é mais do que 2, então já é uma ligação iônica. Aqui nós temos a eletronegatividade, ó. Vejam, o mais eletronegativo é o flúor. Depois, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo. Depois os outros estão sempre abaixo, ó. Olha os metais lá, ó. 1 do lítio, 0,93 do sódio, 0,82 do potássio. Veja a diferença. Então, se eu pegar um lítio e reagir com flúor, a diferença vai ser de 3. É uma iônica. Agora, se eu pegar o nitrogênio com o oxigênio, olha a diferença quanto vai dar? 0,4. É o quê? Covalente. Entendeu? Se eu pego dois elementos iguais, nitrogênio com nitrogênio, a diferença vai dar 0. Então, é uma covalente e ainda do tipo apolar, que não forma polo. Teve diferença, já forma covalente e polar. Caráter iônico. Através dessa fórmula aqui, ó, eu posso identificar o caráter iônico das ligações. Por exemplo, silício. Ele vai ser covalente, porque eles são iguais, ó, são átomos iguais. Então, aqui vai dar um 0. E elevado a 0 vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Então, não tem caráter iônico. A água já tem um caráter iônico. Por quê? Porque os hidrogênios têm uma diferença de eletronegatividade grande com relação ao oxigênio. Se a gente voltar lá na tabela, ó, olha só o hidrogênio, 2,2, enquanto que o oxigênio aqui, ó, 3,4, diferença de 1,2. Então, já dá um caráter iônico para isso. Não que ela vai ser iônica. Aí a gente chama de covalente polar. As substâncias, geralmente as orgânicas, né, podem criar o que a gente chama de ressonância. Ressonância é quando há essa migração das ligações duplas. Não vou entrar em detalhes, porque isso aí vocês vão estudar em química orgânica.
O comprimento da ligação depende do quê? Do tipo de ligação que está ocorrendo. Quanto mais forte a ligação, mais próximo, né? Então, aqui a gente mostra, ó, carbono com carbono, 154 de distância, picômetros, né? Já quando tem uma dupla, ó, a tendência é ficar mais próximo. Uma tripla, mais próximo ainda. E é assim que a gente observa. E, para encerrar a nossa aula de hoje, as ligações metálicas. As ligações metálicas, o nome já diz, é a ligação dos metais. Se a gente for olhar um metal, ele vai ter o quê? Vão ser átomos que vão ter um caráter positivo, né? Acentuado. Eles têm os elétrons praticamente soltos na última camada. Não que seja soltos, mas sai um, entra o outro, e assim por diante. É como se fosse um mar de elétrons. Essa é a teoria que mais foi aceita para poder explicar como é que os metais fazem ligação. Porque vamos imaginar o seguinte: são só átomos com caráter positivo juntos, como é que isso acontece? Então, essa nuvem eletrônica que os elétrons da última camada acabam formando, acabam mantendo esses íons positivos juntos, né? Isso explica o quê? Explica algumas propriedades desses elementos. Primeiro, os metais têm apenas um, dois ou três elétrons na camada de valência. Isso propicia que esses elétrons fiquem fracamente ligados ao núcleo, então estão mais livres para se deslocar. Com isso, eles blindam, né? Essa nuvem eletrônica blinda esses elétrons, é como se eles colassem esses íons positivos, né? Isso explica que eles têm uma atração e repulsão columbiana, né? Ou seja, atração forte. Podem ser fracamente ligados, como é o caso do mercúrio, por isso que ele é líquido, né? O único metal líquido que nós temos. Ou pode ser mais fortes, como é o caso do tungstênio, que entra em fusão somente a 3.410 graus Celsius. Eles têm boa condutividade elétrica e térmica. E mais, né? Por isso que eles apresentam brilho, porque se a superfície estiver bem polida, toda a radiação eletromagnética que chega nessa superfície, ela reflete, né? Acaba provocando esse efeito. Não, vou descartar. Se a gente voltar lá para a nossa aula, uma coisa que eu quero que fique bem, você possa observar, tem um vídeo aqui no final, para cada tipo de ligação, aqui está bem explicado, né? Lá uma apresentação é só um resumo, né? Da Sócratica, que fala sobre ligação iônica, covalente, um resuminho de um vídeo aí, esse aqui tem 5 minutos, né? Que é interessante e ajuda a memorizar bem isso. Aqui fala sobre os elementos e tal. Tem na ligação iônica, tem na covalente e tem na ligação metálica. Aqui eu coloquei também a exceção do octeto, principalmente para as ligações covalentes, tá? Então, dúvidas, Patrícia? Não, professor, está tranquilo. Esse finalzinho só, que você falou que vai repetir, que eu fiquei meio assim, mas eu não vou perguntar, não, que também já cansei. Aqui Da já. cabeça. Né? Mas aí na próxima semana a gente vai falar Agora, de novo. interessante. Agora, tem umas coisas que fala que é muito interessante, que a gente associa, assim, digamos, com o mundo real, né? Porque é tudo muito microscópico, né? Essas ligações, a gente não vê isso. Essa questão de polir e o brilho ser gerado pelo elétron que fica na ponta, é isso? Fica na Aqui, ó. superfície? Aqui Vou ver aqui os vídeos. ela Eu explica estou bem vendo. isso. Interessante, né? Quer ver, ó, deixa eu pegar aqui certinho, aqui tá, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui ele. Olha só. Ó, como tem alta mobilidade eletrônica, quando chega uma radiação,
esses elétrons saltam, lembra que a gente falou do salto quântico? Então, quando eles voltam, eles emitem essa luz. Que legal, Isso, né? olha só, por isso que a gente consegue ver o brilho dos metais, quando polidos. Interessante, Você né? assista bem isso E, aí, tá? é, e assim, aí cada metal, então, vai ter um movimento diferente, um salto quântico? Como é que eu posso dizer isso? Porque tem uns Sim, que brilham sim, mais e outros menos, né? sim, exatamente. E conforme a característica do metal, ele vai ter tendência de emitir numa faixa de comprimento de onda diferente. Por exemplo, o ferro, o chumbo, né? Eles têm uma característica mais ali naquela faixa cinza. Agora, se o ouro, né, pegar, que mais? O ouro está no amarelo, o cobre está ali no avermelhado, A traz, né? prata, né, que era feito espelho, não era isso? Exatamente, a prata está mais num cinza bem mais claro, né? Gente, que legal. Justamente por causa disso. Interessantíssimo. Ah, professor, Certo, Patrícia? excelente aula. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. De nada, eu espero que isso daí leia, tá? A tarefa é um questionário, tá? Eu procurei Estava não botar. fechado até agora há pouco, né? Eu tentei abrir, estava Ah, fechado. só a partir das 2 que vai ficar aberto, né? Já está aberto agora, tá? Já vou dar uma olhadinha. Eu peço que você daí faça essa tarefa, tá? Eu até tenho que dar uma observada lá para ver se eu coloquei 6, mas eu tenho que colocar os pesos diferentes das questões. Eu não terminei ainda, eu vou terminar isso agora, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Eu vou Qualquer acabar dúvida, essa das estrelas aqui e postar hoje certo. ainda, Então tá tá bom. bom? Então, Obrigada e um bom fim de Ana, semana. para você também. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau.